Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de reflexão sobre o livro Roteiro, Psicografia de Chico Xavier, nas ideias de Emmanuel. E hoje, mais precisamente, no seu capítulo 4, que vai nos falar sobre a senda evolutiva. Mas antes de darmos início, vamos cerrar os nossos olhos da matéria, abrir os nossos olhos espirituais, agradecendo a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais, por mais esta semana que se inicia, Mestre, e que possamos ser pequenos trabalhadores na sua seara, mas que possamos ser constantes trabalhadores da tua seara. Que possamos cada dia mais, Mestre, buscarmos o nosso aperfeiçoamento e o nosso entendimento da razão de aqui estarmos. E possamos, como diz Francisco Cândido Xavier, sermos hoje o nosso início para que tenhamos um final diferente daquele que imaginava. Que esse final possa ser um final de amor, de paz e de tranquilidade. Que possamos alcançar ao Mestre tudo aquilo que aqui viemos buscar, ou seja, a nossa perfeição. Que o amor do Mestre Jesus possa nos iluminar na noite de hoje. Boa noite, Paulo. Boa noite, João. Boa noite, Dinorá. E vamos à leitura do capítulo 4 da Senda Evolutiva. Na senda evolutiva. Quantos milênios gastou a natureza divina para realizar a formação da máquina física em que a mente humana se exprime na Terra? O corpo é para o homem santuário real de manifestação, obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos em que a vida planetária se subdivide. Quanto tempo dependerá deste modo a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma? Da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento, séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. A morte da forma somática não modifica de imediato o espírito, que lhe usufrui a colaboração. Berço é túmulo, são simples marcos de uma condição para outra. Assim é que, para as consciências primárias, a desencarnação é como se fora a entrada em certo período de hibernação. Aves sem asas não se elevam à altura. Aguardam o momento de novo regresso ao ninho carnal para a obtenção de recursos que se habilitem para os grandes voos. Crisálidas espirituais imobilizam-se na feição exterior com que se apresentam, mas no íntimo conservam as imagens de todas as experiências que se armazenaram nos recessos do ser, revivendo-as em forma de pesadelos e sonhos, imprimindo na mente as necessidades de educação ou reparação com que devem comparecer no cenário da carne em momento oportuno. Para semelhantes inteligências, a morte é como que a parada compulsória por algum tempo, diante de mais altos degraus de escada evolutiva que ainda não se acham aptas a transpor. Sem os instrumentos de exteriorização que lhes cabe desenvolver a consolidar essas mentes quando desencarnadas, sofrem consideráveis alterações da memória. Quase sempre demoram-se nos acontecimentos que viveram e, de alguma sorte, perdem temporariamente a noção do tempo. Cristalizam-se dessa maneira em paixões e realizações do passado que lhes é próprio, para renascerem na arena da luta material com as características do quadro moral em que se colocam, desintegrando erros e corrigindo falhas,
edificando pouco a pouco as qualidades sublimes com que se transportarão às esferas mais altas. Em razão disso, os espíritos delinquentes ressurgem nas correntes da vida física, reproduzindo no patrimônio congenial as deficiências que adquiriram à face da lei. O malfeitor conservará consigo longo remorso por haver desequilibrado o curso do bem, impondo lamentável retardamento ao avanço espiritual que lhe diz respeito, e com essa perturbação prezará a própria alma grande número de imagem que na zona mental dele mesmo se degladiarão mutuamente, inibindo por tempo indeterminável o acesso de elementos renovadores ao campo do próprio eu. Purificado, o vaso íntimo do sentimento renascerá na paisagem das formas, com o defeito adquirido através do longo convívio com o desespero, com o arrependimento ou com a desilusão, reajustando o corpo perispíritico por intermédio de laborioso esforço regenerativo na esfera carnal. Os aleijões de nascença e as moléstias indefiníveis constituem transitórios resultados dos prejuízos que individualmente causamos à corrente harmoniosa da evolução. De átomo a átomo, organizam-se os corpos astronômicos dos mundos e de pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, alargasse-nos o poder da mente e sublimam-se-nos as manifestações da alma, que no escoar das eras imensuráveis cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude, estruturando pacientemente no seio do espaço e do tempo o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal. Bom, Paulo, João, Dinorá, amigos que nos acompanham, mais uma vez, Emmanuel, ele nos alerta sobre o nosso corpo, né? Sobre a matéria do corpo. E nós precisamos compreender, como já nos disse Jesus, né? Nem só de pão vive o homem, mas precisamos alimentar o espírito, mas também não podemos esquecer do corpo. Então, quando Emmanuel fala para nós quantos milênios gastou a natureza divina para realizar a formação da máquina química, física, nós vamos lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, no item 11, que ele fala para nós assim: há dois sistemas se defrontam, o dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas, uma quanto a outra. Então, nós devemos cuidar do nosso corpo, não esquecendo do nosso espírito, para não praticarmos a violência contra o espírito e contra o nosso corpo. E eu fui buscar também uma antiga matéria no jornal Folha Espírita, que tem uma estatística interessante, João, Paulo, Dinorá, que ele fala assim, ela se refere aos intervalos que permanecemos na espiritualidade entre as reencarnações. Até por volta de 1700, nos diz a Revista Espírita, informava que ficávamos em média 250 anos. Hoje sabe-se que isso diminuiu. Podemos reencarnar após 1, 2 ou 10 anos depois da morte. Então, quando nós aqui voltarmos, tenhamos a certeza que vamos estar reencarnando para o nosso aprimoramento. E que esse aprimoramento possa ser também em relação ao nosso corpo, né? E para que a gente entenda aqui esse tempo celeste da sabedoria, né? Na estruturação do organismo da alma, ou seja, mente sana e corpo sano. Vamos cuidar da mente e vamos cuidar do corpo, né? A evolução nossa é de tempo infinito. Provavelmente, Paulo, João, não sei, de repente, quando eu reencarnar aqui nesse planeta de provas e expiações,
Eu posso... Uma vez eu vi uma palestra do... Não é o Simonetti, me fugiu agora, do Orson, né? Onde ele fala que, de repente, você não ter cabelos já é uma evolução. Então, de repente, eu posso vir numa época em que não ter cabelo seja uma evolução. Mas hoje, eu preciso cuidar do meu corpo de maneira diferente do que eu posso cuidar daqui a alguns anos. Mas nós temos que ter a certeza, né? Que a morte da forma sintomática não modifica de imediato o espírito que lhe usufrui a colaboração. Ou seja, não é a morte que vai modificar o espírito. Não é morreu aqui hoje no planeta de provas e expiações, já viramos, né, espíritos perfeitos. Não, não é isso. Né? Nós levamos algum tempo também para aperfeiçoar o nosso espírito. Lembrando sempre, né, que a vida não tem fim. Ou seja, a nossa vida é uma só. Ela começou lá atrás e ela vai seguir em frente até o ponto final, que é aquele que nós viemos. Ponto final não, né? O ponto que é aquele que nós viemos aqui buscar, que é a perfeição. João? Uma vez nos impressiona, meus irmãos, como Emmanuel nos traz a lógica da doutrina espírita. Realmente, se o corpo, com as suas mais variadas faces evolutivas, levaram milhares de anos para chegar ao que chegou, imagina a condição espiritual. Emmanuel prossegue dizendo que muitas almas primárias, né, aquelas almas que ainda estão engatinhando no processo evolutivo, né, elas praticamente não se utilizam de forma proveitosa do período de erraticidade, do período que ficam no mundo espiritual, né, e retornando logo, né, porque eles passam quase que como um processo de hibernação, aguardando o retorno, né, pela ainda infantilidade das suas almas, mas que à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, né, nos deparando com as nossas próprias responsabilidades, a gente vai entrando num processo no mundo espiritual de enfrentamento da nossa própria consciência, né? Como o Ângelo bem colocou, né, que o processo de desencarnação, ou período de erraticidade, né, para reencarnar, está ao longo do tempo diminuindo o período, né? Talvez seja por isso, né? Nós estamos voltando para a erraticidade, para esse período de confrontação conosco mesmo, com a nossa própria consciência. Muitos de nós ainda estamos tendo uma dificuldade muito grande de admitir a nossa parcela de responsabilidade em relação a tudo isso, e temos a necessidade de retornar, muitas vezes rapidamente, né, num período menos longo, se a gente poderia colocar assim, para reiniciar no corpo físico a nossa trajetória evolutiva espiritual. Né? A gente percebe o quão a doutrina espírita é maravilhosa nesse sentido, porque nesse texto breve, Emmanuel já nos apresenta dois paradigmas essenciais dentro da doutrina e que são radicalmente opostos a tudo aquilo que as filosofias religiosas nos indicam, que é que Deus é o grande responsável pelos nossos destinos. Deus é a suprema inteligência, a causa primária de todas as coisas, e a gente sabe disso. Mas, mesmo assim, as nossas mãos que se depositam a responsabilidade da nossa evolução espiritual. Ninguém vai nos condenar. Nem Deus, né, segundo a doutrina católica, nem Jesus, o grande julgador da doutrina evangélica protestante, mas a nossa consciência, né, através de vinculações de responsabilidade que vão desestruturando o nosso corpo perispiritual, trazendo a nós a necessidade de um processo de redenção, de um processo de reequilíbrio, né, vazando
esse desajuste do corpo perispiritual, ocasionado pelas nossas próprias deficiências, num novo corpo físico, em desajuste, para podermos evoluir. Então, nós percebemos que, primeiro, que Deus não castiga ninguém, que Deus não premia ninguém, né? E segundo, que sendo a nossa responsabilidade, só nos ocorrendo a consequência do que nós próprios fazemos, né? A gente chega à conclusão que todas as dificuldades da nossa vida, ou melhor dizendo, todas as experiências que nós passamos, por menores que sejam, são consequências das nossas próprias atitudes, equivocadas ou acertadas, né? Como bem diz uma página belíssima e que eu particularmente gosto, não necessariamente por ser advogado, mas o Código Penal da Vida Futura, uma página belíssima escrita pelos Espíritos, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, onde ele coloca 33 artigos que relacionam a justiça divina à justiça dos homens. E ali, no artigo 4º, ele diz o seguinte, que não há uma sequer atitude boa, por menor que seja, que não traga felicidade. Nem mesmo uma só, por menor que seja, atitude negativa, que não traga sofrimento e responsabilidade de reparação. Então, a partir daí, nós compreendemos a nossa responsabilidade. E enquanto fugirmos dela, como estamos fugindo há séculos, nós entraremos num círculo vicioso, encarnando e desencarnando, vivendo a nossa vida como seres fisiológicos, né? Pois existem muitas pessoas na Terra encarnadas nesse processo eminentemente fisiológico e que se tornam verdadeiros zumbis espirituais. Vivem a vida, mas não aproveitam a oportunidade evolutiva que tem nas mãos. Retornando para a pátria espiritual, restabelecendo conflitos que antes eram abafados pelo corpo físico, até o processo de retorno à pátria física, para podermos recomeçar o caminho. Então, acredito que Emmanuel foi extremamente feliz nessa abordagem em que ele coloca tudo isso. Paulo, gostaria de complementar? Grato, João, grato. É maravilhosa, né? A obra para a gente parar, refletir um pouquinho. E eu vou falar sobre esses 3 últimos parágrafos. Né? Falar 3 últimos, mas cada parágrafo é um aprendizado para todos nós. E nesse antepenúltimo ele começa, né, purificando o vaso íntimo do sentimento. Ele está falando sobre a reforma íntima, sobre essa mudança que nós precisamos. E o gostoso é que mesmo a gente dando uma pesquisada, algumas coisas vêm na memória da gente. E por ser em memória, peço até vocês que me corrijam se eu estiver errado. Se não me engano, é uma conversa de Jesus com Marta, que ele pergunta como é que ela faz para guardar, condicionar o leite sem que ele se estraga. E ela fala que tem que lavar e lavar muito bem o vaso, que é o jarro para guardar o leite. Porque se não fizer isso, o leite se estraga. Então, se nós não estivermos com o nosso vaso, o nosso corpo, como nós vimos no estudo anterior, é ele que conserva dentro o espírito e o perispírito, né, dentro, por assim dizer, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Se nós não conservarmos isso, seremos prejudicados. Nós mesmos. Porque nós somos esse vaso. Como Jesus falou para Paulo de Tarso, né, tu és para mim o vaso escolhido. E na hora que ele percebe, ele cumpre bem isso e trabalha justamente para isso, para purificar esse vaso. Todos os dias, sem dúvida nenhuma. No penúltimo parágrafo, né, Emmanuel cita os aleijões de nascências e as moléstias indefiníveis. Constituem transitórios resultados dos prejuízos que individualmente causamos à corrente harmoniosa da evolução.
Nós também já falamos um pouco sobre isso. Ah, então, a doutrina espírita que fala todos que têm algum defeito físico, foi alguém lá no passado? Não. Não. Pode ser, pode ser. Pode ser. Mas não é a regra. São diversas situações. Mas sim, aquilo que nós causamos ao nosso corpo, ao nosso vaso, vai nos prejudicar no futuro. Nessa encarnação, uma na outra futura. O vaso. Não estou acondicionando da melhor forma o meu leite, o meu espírito. Então isso repercute. Nessa encarnação mesmo, numa outra encarnação. Por isso que devemos sim cuidar e não utilizar como regra qualquer um. Mas isso, olha como nosso Pai é extremamente bom conosco. Isso não é eterno. É enquanto nós não aprendemos a purificar o vaso. Na hora que nós purificamos o vaso, deixamos de trazer esses chamados defeitos, por assim dizer, que repercute na matéria, mas a dor maior é no corpo espiritual, E no último parágrafo, para finalizar, ele fala, né, do átomo, organiza os corpos astronômicos dos mundos e de pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, alarga-se o poder da mente. E prossegue. Também nós sabemos a evolução do átomo ao arcanjo. Eu vou trazer aqui um conceito meu. Nós somos diamantes, mas diamantes brutos. E vamos lapidando até mostrar realmente, de fato, todo o nosso valor, não o valor material, o valor espiritual. Nós vamos brilhar como um verdadeiro diamante brilha. Quando? Experiências em experiências. Aos poucos. Vai demorar? Depende de cada um de nós. Depende da nossa entrega, de quanto nós estamos realmente dispostos a provocar essa mudança em nós mesmos. E quando nós mudamos, nós provocamos essa mudança em todos que nos cercam. Porque, como o João também destacou, a energia, eu propago essa energia, seja ela positiva ou negativa. O esforço é o mesmo. Então vamos optar por propagar energias positivas. Gratidão. Ângelo? Paulo, mais uma vez, né? Nós temos que buscar isso paulatinamente, né? Devagarzinho. Não vamos fazer tudo uma vez, não, que a gente pode acabar se machucando. E voltando lá de novo, no capítulo 17, o Espírito Jorge, o Espírito Protetor, ele nos diz o seguinte: amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis pelas vossas faltas o vosso livre-arbítrio. O vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como o é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Serei, pois, mais perfeitos se martirizando o corpo. Com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos, menos caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que farei, vosso espírito suportar. Então, essas reformas que o Paulo está falando, essa lapidação que nós temos que ir fazendo vagarosamente. Vamos lapidar a pedra bruta. Né? Vamos lapidar a pedra bruta. Vamos dar formato a essa pedra. E nós somos essa pedra bruta. E cada encarnação que aqui estamos, ou em outro ponto, nós estamos aperfeiçoando essa pedra bruta. Que um dia atingiremos a perfeição. Dinorá? Estava aqui atento aos comentários de vocês, né? Muito bom, aprendi bastante. E quando o Paulo disse, né, tudo que eu faço com o meu vaso, né, eu vou... E lembrando também do que eu faço com o vaso do outro, né? Se eu saio matando, maltratando, né, também vai repercutir na minha forma espiritual, né, perispiritual,
para a próxima existência, né? Então, eu estava vendo aqui a necessidade da gente reencarnar, da gente ter um corpo de carne, de viver nesse mundo material, né? Porque nós não evoluímos quando estamos na erraticidade, evoluímos, mas então nós precisamos reencarnar neste planeta ou em planetas equivalentes a este, né? E aí, no livro A Terra e o Semeador, o Salvador Gentili, ele faz uma pergunta nesse livro para o Chico Xavier. Ele disse assim: por que se diz que o espírito, para evoluir, precisa se encarnar? No mundo espiritual, ele também não evolui? E o Chico, então, responde com base na codificação kardeciana, né? Ele responde que internados no corpo terrestre, é que somos instruídos a respeito da necessidade de mais ampla harmonização de nossa parte, uns com os outros, certamente, porque vivendo nas esferas espirituais próximos da Terra, nós vamos estar com gente que tem afinidade conosco, né? Um grupo pequeno de espíritos, e aí nós vamos ficar acomodados, né? Não sentir a necessidade que nós precisamos ir além, né? Nós vamos um grupo assim com que a gente tem aquela sintonia vibratória, né? E aí corre o risco de permanecer em matéria de evolução por muito tempo, né? Permanecer estanque, né? E aí, beneficiados com a reencarnação, o estacionamento é quebrado de modo natural, né? E aí ele diz que a vida do espírito é uma educação progressiva, né? A evolução do espírito é compulsória em um ambiente físico como o da Terra, ou em mundos semelhantes, né? Os indivíduos estariam apenas, que lá na espiritualidade, o indivíduo estaria apenas com seus semelhantes, situados na mesma faixa vibratória. Agora, no ambiente terreno, a diversificação, o contato com os seres encarnados em diferentes graus evolutivos permite um aprimoramento espiritual. E aí, a gente aprende com as diferenças, né? Lidar com a diferença é nosso calcanhar de Aquiles, né? Nós temos uma dificuldade de lidar com pontos de vista diferentes do nosso, né? Sai, às vezes, até o pessoal, às vezes, entra até em contidas inúteis, especialmente na nossa época aqui de eleição, né, no Brasil, e nós temos dificuldade em lidar com o diferente, mas é com os diferentes que nós aprendemos, com o diferente que nós aprendemos, com que nós desenvolvemos a tolerância, a paciência, o respeito. É ali que a gente vai, é uma prova, aí que a gente vai ver como que está o nosso degrau de evolução, né? E a gente, às vezes, se surpreende, porque, de repente, a pessoa entra numa contenda e não quer saber do ponto de vista diferente. Isso eu falo em qualquer área do conhecimento humano, né? Então, para Leon Denis, foi feita uma pergunta: por que o espírito que está no espaço tem que vir encarnar num corpo? Está tão bem lá no espaço, né? Aí ele diz, Leon Denis responde: porque é a lei de sua natureza, a condição necessária de seu progresso e de seu destino. Porque a vida material, com suas dificuldades, precisa do esforço, e o esforço desenvolve nossos poderes latentes e nossas faculdades em germe. O ilustre filósofo, então, que é Leon Denis, né, ele diz que o espírito reencarna quantas vezes forem necessárias para atingir a plenitude do seu ser e de sua felicidade. A vida do espírito é uma educação progressiva
que pressupõe uma longa série de trabalhos a realizar e de etapas a percorrer. Então, ele diz: o espírito só pode progredir, reparar, renovando várias vezes as suas existências em meios diversos. Cada uma de suas encarnações lhe permite apurar sua sensibilidade, aperfeiçoar suas faculdades intelectuais e morais. Então, nós sabemos que a gente, em cada encarnação, a gente muda, né, o contexto, a configuração. Às vezes encarnamos em corpo masculino, feminino, numa raça tal, ou em outra raça, ou num país tal, ou milionários, ou paupérrimos, ou remediado, né? A gente sabe que a gente reencarna em situações diferentes, justamente porque a gente, vocês falaram em experiência hoje, né? Acho que foi João, que a gente vai ampliando as experiências, e ampliando as experiências, nós vamos aparando as nossas tarefas, né? Como o Paulo falou, burilando, né? Ali trabalhando nossas imperfeições para afinarmos as duas asas, né? O conhecimento e o amor, né? Asas que precisamos para alçar voos mais altos, né? Então, por que a gente, que ainda é uma obra inacabada, por que a gente está no mundo de provas e expiações? Porque a gente quer ir além, né? A gente pediu para passar por provas. Olha, eu quero chegar lá na felicidade plena, né? Quero chegar lá. Para isso, eu preciso de ser provado, ser testado, né? Preciso. Como é que eu vou exercitar o perdão se eu não sou colocada em situação que vai exigir isso de mim? Como é que eu vou exercitar a paciência no ambiente que não vai ter uma coisa aí para eu me provar, né? Então, nós pedimos muitas provas, que é para a nossa evolução, nós estamos constantemente progredindo, né? Faz parte do progresso passar por sérias turbulências, né? Paulo, João, Lenorá, passamos agora as nossas considerações finais. E eu gostaria de deixar aqui o seguinte mensagem, né? Que nós censuramos os nossos antepassados e nem percebemos que nós somos os antepassados. Né? A felicidade, gente, está reservada a todos, mas nós temos que oferecer ajuda para recebê-la desde agora. Que a paz e a luz do Mestre Jesus estejam em nossos corações. João? Só gostaria, apesar de tantos esclarecimentos e reflexões importantes aqui essa noite, me veio à mente uma questão interessante. Certa vez foi-me perguntado se a doutrina espírita não estaria defasada e a humanidade necessitaria de uma quarta revelação. No que o meu orientador espiritual, sorrindo, me disse: meu filho, como vocês pretendem uma quarta revelação se vocês ainda não compreenderam nem a primeira? E isso me chama atenção, porque nós necessitamos encarnar, porque nós ainda estamos no ensino fundamental do processo evolutivo, né? Não que nós não aprendamos nos bancos universitários do mundo espiritual, mas nós ainda temos a necessidade do contato físico, né? E como a Dinorá bem colocou, dessa diversidade de conceitos, de pensamentos evolutivos, de formas de ver a vida, para podermos lentamente desenvolver aquilo que Jesus nos propõe, que é a fraternidade, né? Então, acredito que somente assim, realmente, que nós vamos atingir a plenitude do nosso ser. Gratidão. Eu só vou citar, mais uma vez, né, um parágrafo aqui desse texto. Berço e túmulo são simples marcos de uma condição para a outra. Quando nós retornamos a esse mundo material, o berço. Quando nós vamos
retornamos para o mundo espiritual, o túmulo. O importante não é o berço e o túmulo, é o que nós fazemos nesses dois momentos, quando eu retorno para a pátria aqui, material, e quando eu retorno para lá. Nesses dois momentos, o que eu estou fazendo? Eu acho que essa é uma reflexão para todos nós. Como o João disse, nós estamos aprendendo, mas precisamos pensar e refletir. Paz e a luz a todos. Muita paz. Muita paz. Até a próxima. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque